causa. Eu estou pregando arrependimento genuíno, que João entendeu através da pregação de João. Quando Cristo vai chamar João, o João, irmão de Tiago, ele já entende mais ou menos a mensagem de Cristo, porque ele era o público que ouvia a pregação de João o Batista. E a pregação de João o Batista não era uma pregação light, não era uma pregação açucarada ou adulterada, não era esse falso evangelho coach que engana as pessoas. Era o evangelho da transformação e da mudança. Era o evangelho que dizia o pecador: não adianta ter aparência de crente, não adianta parecer crente e por dentro está corrompido. Aqui só vai para o céu quem abre mão do pecado e tem aliança com o Cordeiro. Essa é a pregação de João. Agora veja bem, a Bíblia vai mostrar para nós que a vida de João está andando. Só que Cristo vai fazer algo fantástico, porque Cristo, quando vai chamar João, ele não chama João em outro ambiente, ele chama João dentro do trabalho dele. Se tu abre a Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, nós temos ali a beleza da obra do senhorio de Cristo. A gente tem ali a obra poderosa no entendimento do senhorio de Cristo, o tanto que Cristo domina todas as coisas. Eu vejo, por exemplo, homens de tola branca que estão aí no poder secular, que pensam que pode alguma coisa. Nicolás Maduro, na Venezuela, que tomou o poder agora há pouco. Eu olho, eu acho engraçado, converso com a minha esposa, eu disse: tolice. Ninguém escapa de Deus. Aqui tem privilégio, mas o Senhor disse que naquele dia não vai ter privilégio, não tem grande e pequeno. Quem está devendo vai pagar a conta na eternidade. Lá vem o Senhor. A Bíblia vai dar uma informação prévia. A Bíblia diz assim: pescaram a noite inteira, ou melhor, tentaram pescar e não deu certo. Eu acho incrível. Alguém gosta de pescar como eu aqui? Tem pescador aqui? Mas não consegue pegar muito, não? Eu não sou pescador de alto mar, eu sou pescador de molinete. Mas nem que venha baiacu na minha pesca, vai vir. Nem que venha a cabeça de alecrim, que aquilo é, meu Deus do céu, Jesus da glória. Já levei tanta furada de mandinho que só o sangue do Cordeiro. Tem umas que deixa dormente a mão dele, meu Deus nos acuda. Nem que venha esses aí que eu não consumo a carne dele. Mas vem, como é que tu vai para alto mar e não vem nada? Como é que alguém vai para alto mar, joga tarrafada de malha fina, de malha grossa? Como é que alguém pega rede enorme como eles tinham? E tinha lugar que eles conseguiam fazer rede de arrasto, dependendo da razoabilidade da água. Como é que a pessoa tenta todos os métodos e não dá? Como? Eu sei. Jesus disse assim: peixes, nenhum de vocês entrem na rede. O senhorio de Cristo é poderoso. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega de manhã, era 5 e pouca da manhã quando ele chega na areia da praia. Quando ele chega ali no lago de Nazaré, está os 4 com 2 barcos atracados, lavando equipamento para guardar e dormir, frustrados. Jesus chega na hora certa de exterminar o ofício. Quando Jesus chega, a multidão se forma. Jesus não consegue pregar porque o povo está apertando o Senhor e o Senhor está entrando na água e ele precisa de espaço para pregar. Ele então fala para o que está mais perto dele, que é Simão Pedro: diz: moço, me presta o barco. O Simão Pedro libera o barco, solta ele para ficar flutuando perto da areia da praia. Jesus está em cima do barco, começa a pregar. Jesus prega um tempo bom. Para quem não sabe, Jesus pregava facilmente 2, 3, 4 horas de relógio. Os sermões de Cristo eram alongados. Tinha hora que Jesus fazia 6 horas de culto. Imagine os crentes do século 21 e para o culto que Jesus fazia. Deus nos acuda para alguns, porque tem gente hoje que não aguenta mais 40 minutos de Bíblia, não aguenta mais 1 hora de Bíblia. Se ou não, a coisa está difícil. Aí eu
para ver se alguém emocionaliza. Eu não faço isso, só prego a Bíblia. O dom da palavra é Jesus, então ele que eu aprendo pela sua palavra, porque a mensagem é dele, não é minha. Jesus pregava a palavra, crente. Ele fazia malabarismo como estão fazendo por aí. É homem vestindo vestido, rodando 2 horas no culto. É gente fazendo coisa, é mantinga dentro da igreja, é macumbaria dentro do meio pentecostal. Deus nos acuda para ver se emocionaliza alguém. Não, avivamento não é provocado por homem, avivamento é provocado pela palavra. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus pregou. Quando ele termina de pregar, que ele despede a multidão, ele pede para o moço puxar, e Simão puxa o barco. Simão e os outros estavam cansados, mas não dormiram. E eles não dormiram tanto que eles receberam a revelação da palavra. Porque quando Jesus chega, Jesus disse assim: agora eu vou dar para vocês o milagre. Pega o barco, vai para o meio do mar, joga a rede que vai dar peixe. Versículo 5 do texto que eu estou citando, a Bíblia vai dizer que ele fala assim: mestre. A palavra de Simão é mestre, que no original grego, Raboni. Ele disse assim: mestre, pescamos a noite inteira e não deu peixe, mas por cima da tua palavra lançarei a rede e eu sei que vai dar peixe. Ele explicou assim: eu ouvi a sua mensagem, já ouvi fariseu, saduceu, escriba, já ouvi essênio, que eram os religiosos da época. Eu já ouvi eles pregar e dá um sono, mas o Senhor prega diferente, porque a mensagem que o Senhor fala, a minha mente fica cativa e eu imagino que o Senhor está pregando. Tu és poderoso na pregação, tu és mestre. Por causa disso eu vou lançar a rede, eu sei que vai dar peixe, porque eu sei que o Senhor tem autoridade no que prega. Simão e André no mar, joga a rede e dá o quê? Peixe. Quando ele tenta puxar, não deu conta. Ele pegou a metade da rede, ainda conseguiu colocar no mar. A outra metade fechada estava dentro da água. E se não acelerasse, ia perder uma metade dos peixes. Detalhe, a rede estava rompendo. Ele chama João e Tiago, aqueles assobios de pescador, já viu? Chama João e Tiago. E lá vem eles no barco, metade da rede no barco, metade no outro. Aí aqui entra o desafio do Senhor, para ver se eles receberiam ou não. Porque o versículo 6 e 7 vai dizer que eles traziam a rede, metade no barco, metade no outro. Só que o texto vai dizer assim: o barco vem a pique. Quer vir a pique, crente? É vir quase afundando, entrando água, se quebrando, se rompendo, e a água está entrando e está dando avaria. Quando o Senhor permite a rede romper e o barco vir a pique, afundando, o Senhor está testando o coração que Ele está chamando. Eu vou provar na Bíblia, porque o mesmo termo aqui no grego, a mesma contextualização interpretativa de vir a pique no grego, é o mesmo termo de 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor disse assim: vou deixar o material se romper, mas o material que eles estão trazendo é o maior lucro da empresa deles. Mas eu estou mostrando a fragilidade do que é riqueza. E quando eles vierem, eu vou testar se eles estão de olho no peixe ou naquele que dá o peixe. A Bíblia vai dizer que eles passam no texto, porque quando eles chegam, o texto vai dizer que Pedro, Simão Pedro, corre, se prostra, e a decisão que Pedro está tomando reflete a mesma de André, de João e Tiago, a mesma. Ele se prostra e ele fala o versículo 8. No versículo 5 eles saem dizendo o quê? Mestre, mestre, bom pregador. Mas no versículo 8 eles voltam dizendo: Senhor, 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 Senhor. Aleluia!
Deus, porque só Deus para mandar peixe entrar dentro da rede. Afasta de nós, que nós somos pecadores, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor é Deus. A Bíblia vai dizer que então vem o desafio final de Deus. E eu disse assim: abre mão dos peixes, abre mão da rede, abre mão do barco, abre mão da empresa, deixa com a família e vem depender de mim, porque a partir de agora eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Eu usarei vocês. A Bíblia vai dizer que eles não pensaram duas vezes, eles abriram mão de tudo, inclusive João deixou uma vida confortável para ir seguir o Filho do Homem e não ter nem travesseiro para botar a cabeça. Eles entenderam que Jesus é Deus. Tem glória para dar para Deus? Tem glória para dar para Deus? A Bíblia vai dizer que João abriu mão de tudo para seguir o senhorio, aquele que domina tudo, aquele que está sobre todos, aquele que é maior do que qualquer potência mundial, aquele que manda no céu, manda na terra, aquele que manda em você, na tua casa, no teu marido, na tua esposa, aquele que manda nos teus filhos, aquele que manda nos teus negócios, na tua vida financeira, emocional, aquele que manda no ministério que Ele te deu, aquele que manda nessa guerra que você está enfrentando, está pegando não, aquele que está acima de tudo. Eu estou reconhecendo essa noite diante da congregação dos santos que o senhorio de Cristo é indiscutível. Ele está acima de todas as coisas. Ele é digno da glória da igreja, Ele é digno do respeito da igreja, Ele é digno da adoração da igreja. Será que tem algum pentecostal aqui que pode dar glória a Deus? O texto é muito claro. Só que acontece uma primeira coisa: quando Deus chama João e Tiago, a primeira coisa que Deus vai ter que mudar neles é a identidade, porque o Senhor troca o nome deles. Eles eram reconhecidos como os filhos de Zebedeu. O Senhor disse: agora vocês serão chamados Boanerges, filhos do trovão. Quem é o trovão? O Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele disse: a partir de agora você é filho daquele que tem toda a autoridade. E por isso eu dou para vocês a autoridade. A autoridade contra o inferno, a autoridade contra os demônios, a autoridade contra a enfermidade, a autoridade contra as maldições. Está pegando ou não? A autoridade contra a guerra, a autoridade na prova, a autoridade em deserto e em tempestade. Eu dou para vocês a autoridade. Veja que interessante, o Senhor mudou a identidade deles. Só que João só vai ser isso aqui depois que o processo se cumpre. Todavia, quando a gente começa a destacar João, a gente destaca, por exemplo, João. Quem é João? Ele foi conhecido depois do processo como o discípulo a quem o Senhor ama, apóstolo do amor, o discípulo que repousa a cabeça no peito de Jesus. Esse homem aqui, ele ficou reconhecido como alguém que tinha uma autoridade diferente. Todavia, para ele chegar o que foi, ele falhou muito. Para quem não sabe, deixa eu citar para você o caráter dele. Esse João, ele tinha um caráter apaixonado, impossível. Ele tinha um coração jovial, que se precipitava em decisões pela emoção, e por isso ele falhou diversas vezes. Ele dormia com Jesus, comia com Jesus, viajava com Jesus, ele fazia missões com Cristo, ele já curava os enfermos, expulsava demônios,
radicalizada, ele não podia estar perto de Jesus, mas Jesus dá um exemplo que é ser líder. Ser líder não é ser autoritário, ser líder não é ser desrespeitoso, ser líder também não é passar a mão no pecado, mas ser líder é entender que nenhuma alma deve ser perdida, e nós devemos insistir até o último fôlego por cada alma que está no nosso meio. Será que alguém entende isso aqui? Pode dar glória a Deus. Este João era impossível. Eu estou aqui 3 vezes, não vou falar muitos não, eu posso degredir a imagem dele. Eu vou falar 3 coisas, porque tem gente que acha que só a gente erra, né? Parece que João, que Pedro, Tiago, parece que o apóstolo Paulo, esses homens aí, eles tinham nervos de aço, não pecaram, mas não era assim. Esse João, ele cometeu 3 coisas. Primeiro, deixa eu enfatizar aqui, Marcos capítulo 9, verso 38 ao 40, a Bíblia diz que um dia ele viu um moço expulsando demônio. Ele foi até lá e proibiu o moço de expulsar o demônio. Eu não sei, porque eu desço lá, se ele deixou o endemoniado cheio de demônio ainda, mas a Bíblia diz que ele mandou o rapaz parar, e ele parou, e ele volta para Jesus com um sorriso, com o coração alegre, dizendo: fiz uma coisa boa, mestre. Por quê? Eu vi um que expulsava demônio do seu nome, mas que não anda com a gente, não é da nossa equipe. Eu já disse para parar, porque ele não é um dos nossos. Jesus olha para eles: não há ninguém que faça uma honra do meu nome e depois fale mal de mim. Quem comigo não ajunta espalha. João, tu fizeste errado. Deixa eu te dizer o que João queria fazer naquele dia. Obra da carne de Gálatas capítulo 5. Naquele dia ele queria enfatizar uma facção, que é uma obra da carne. Ele queria instituir para eles um reduto particular. Só que Cristo não é monopólio de ninguém. Cristo não pertence ao ministério, Cristo não pertence a crente. Cristo é Senhor. Eu repito, Cristo é Senhor. Eu digo mais uma vez: Cristo é Senhor. Eu acho engraçado que tem ministério que de Jesus é mais meu. Aí tem outro que diz: não, Jesus é mais meu. Aqui Jesus é melhor, lá não é tão bom. Conversa fiada. Cristo é Senhor. Ele não é monopólio de ministério. Ele não pertence a pregador. Ele não pertence a profeta. Porque tem gente que está com raiva do outro e se quer se apropriar da autoridade de Deus. Com raiva do outro, profetiza o que Deus não mandou, fala o que Deus não está mandando, porque está com raiva do irmão, fala pela carne, diz que é o Senhor, e ainda diz que Deus vai matar fulano de tal, porque está com raiva do outro. Jesus não é monopólio de ninguém. É Ele quem manda nos passos, é Ele que usa o profeta, é Ele que usa quem prega, Ele manda em todas as coisas. João, num certo dia, ele acordou se sentindo melhor do que os outros no diabo. Marcos capítulo 10, versículos 35 ao 41. A Bíblia vai dizer que um certo dia, lá vem Tiago e João, Jesus está no campo, os outros discípulos, 10 discípulos estão no outro. Ele chega em particular e diz assim: Senhor, nós queremos fazer um pedido. Eles trouxeram até a mãe deles para tentar emocionalizar Jesus. Quando o Senhor for para o teu reino, separa 2 assentos do lado direito ou esquerdo, porque o Senhor sabe que a gente tem mais intimidade com o Senhor. Aí Jesus olhou e disse assim: vocês podem ser batizados no batismo que eu sou? Sim, todos nós, porque a gente foi batizado no batismo do arrependimento. Você pode beber o cálice que eu bebo? Sim, porque a gente participa da ceia. Nós podemos. E ele disse: mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não é para quem quer, é para quem Deus escolheu. Só senta na frente se alguém te chamar. Só vai para o primeiro assento se alguém te chamar. Não queira parecer e ser aquilo que Deus não te colocou para fazer. Fica quieto. Naquele dia, os 10 quiseram brigar com os 2. Jesus
Jesus teve que parar a briga na obra. Você já parou para pensar nisso aqui? Eu estou falando de João. A Bíblia vai dizer que uma terceira vez João estava com espírito de assassino. Ele estava com uma coisa dentro dele muito estranha. Lá em Lucas capítulo 9, verso 51 ao 56, Jesus disse assim: Tiago e João vão em Samaria e prepara hospedaria, porque eu vou me hospedar de lá e vou para a terra de Israel. A Bíblia diz que eles vão, quando chega diante do hospedeiro, vão pagar adiantado toda a hospedagem. O moço que é hospedeiro samaritano olha e diz assim: eita, que tem uma coisa estranha aqui. Eles perguntam: o quê? Vocês estão com cara de judeu, vestido como judeu. Então eu estou percebendo que vocês vão parar aqui para depois para a terra de Israel, para a terra de Judá. Nós não aceitamos aqui judeus, porque a gente não se bate com vocês nem vocês com a gente. Mas a gente tem dinheiro para pagar. Não quero. Ele disse assim: vai embora. Lá vem os dois cheirando a fumaça. Chegou diante do Senhor e disse: Senhor, ele está com raiva. O que é, Tiago e João? Ele disse assim: o hospedeiro, aquele inóspito hospedeiro, ele não quis que o Senhor ficasse lá, porque o Senhor vai para a terra de Jerusalém, porque a gente é judeu, porque a gente é da terra de Judá. Ele não quer a gente lá. Mas eu te faço um pedido: posso orar como Elias orou e cair fogo do céu para matar ele, que eu estou com raiva? Jesus olhou e disse assim: de que espírito vocês sois? Eu vou interpretar para vocês. O Senhor disse assim: vocês são do Espírito Santo ou vocês são do espírito de Satanás? De que espírito vocês sois? O que vocês querem? Parem com isso, com este entendimento. Eu estou falando de João. Você acha que é só você que dá prejuízo de vez em quando? Você acha que é só você que erra? Eu estou falando do segundo homem mais importante para a igreja primitiva, que o primeiro foi Pedro, depois foi João e depois Tiago. Só que quando Paulo aparece, fica Pedro e Paulo. Eu estou falando que esse João foi o segundo homem mais poderoso da igreja primitiva. Ele errou. O que eu vejo diante de João? A mesma história nossa. Pelo que eu vou lhe dizer, Deus não chama quem é, Deus não chama quem tem, Deus não chama perfeitos. Porque quem faz ser é Deus, quem aperfeiçoa é Deus, quem habilita é Deus. Ninguém tem, mas Jesus tem tudo. Paulo disse assim: olhe como são aqueles que Deus chama. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 25 ao 29: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmão, reparai na vossa chamada, que não foram muitos de nobre nascimento, nem poderosos que Deus escolheu. Pelo contrário, pega aí, crente, Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis que não são, para aniquilar as que são, a fim de que numa carne vandoria a presença do Senhor. Deus não escolheu quem tem, Deus escolheu quem não tem, porque quem prepara, quem faz, quem opera é aquele que chama. É Ele que prepara qualquer pessoa. Sabe, bate para os crentes a desculpa: pastor, eu não faço porque eu não sei. Quem disse que Deus chamou o professor? E isso aqui bate nos topetudos. Quem diz que sabe tudo? Porque tem gente que só sabe falar, mas nunca senta para ouvir. Vai crescer como? Vai prosperar como? Você não pode falar se não aprender. João entendeu. Aí quando a gente pega o texto que eu li, eu não estou sem nexo, viu, crente? Eu estou profundamente dentro da temática. Eu não estou sem nexo.
nós temos a origem. Porque é nesse texto que Cristo já tem ressuscitado. Jesus ressuscitou, Atos 1:3. Ele vai passar 40 dias no corpo de carne, osso e sangue, atravessando parede, comendo peixe, fazendo sinais, pregando o evangelho do reino. Ele vai anunciar aqui, em 40 dias, no corpo de carne, osso e sangue, os mistérios do reino de Deus. Ele faz quantas aparições, pastor? Ele faz 11 aparições no espaço de 40 dias. Se apresenta a Maria Madalena. Ele vai se apresentar a Pedro, aos 10 discípulos. Ele vai se apresentar aos 11 discípulos. Ele vai se apresentar aos céus no caminho de Emaús. Ele vai se apresentar uma vez a Tiago. Ele vai se apresentar outra vez aos discípulos em ceia. Ele vai se apresentar também a 7 discípulos no mar de Tiberiades, que é o mar da Galileia, primeira vez chamado de Tiberiades. E ele vai aparecer no final a 500 testemunhas. 11 aparições ele faz. Só que a que a gente está aqui é a 7ª. Diga-se comigo, 7ª. A aparição que nós estamos aqui é a 7ª. E nessa 7ª aparição, ele manifesta-se de maneira trina. E essa maneira trina aqui equivale basicamente a uma só. Ele se manifesta aos 7 discípulos que estão sendo liderados por Pedro na segunda festa maravilhosa. Logo depois ele se revela no mesmo tempo a Pedro. Lembra que ele restaura Pedro e manda ele pastorear cordeiro, depois ovelhas, chamando ele para o amor. Enquanto sabe, ele não tinha o Senhor desligar a tua paixão. Eu aceito a paixão, mas vou transformar a paixão em amor. E nem dia da morte tu vai ter medo. Só que no mesmo momento, Pedro é igual a alguns irmãos, curioso demais e que fala demais. Conhece os Pedros aí? Tem gente que é curioso demais e fala demais. Por um lado foi bom no texto, mas tem uma ocasião que é ruim demais, hein, crente? Alguém concorda e pode dizer amém? Amém. Os irmãos não obedecem. Jesus falou no mosquito, ele disse que viu um elefante. Vê bem, a Bíblia diz que Jesus está com Pedro. Versículo 20 de João 21. Passa João. Passa quem? Ele olha e disse: Senhor, e aquele discípulo, aquele o Senhor ama e que repousa a cabeça no teu peito. Aí o Senhor vai dizer o mistério: se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, que importa a ti? Segue-me tu. Lá vai Pedro. Jesus, meus irmãos, falou que Pedro não morre, que Pedro é imortal, perdão, que João não morre, que João é imortal. Jesus acabou de me dizer que João não vai morrer. Jesus falou isso? Não. Jesus falou isso? Ele só disse: ele vai viver mais do que vocês. Vocês serão martirizados, espalados vivos, morreram com flecha transpassando o peito, serão rasgados ao meio, puxados por cordas e cavalos. Muitos de vocês serão apedrejados, perderão a cabeça por causa do meu evangelho, serão decapitados, espadas transpassarão vocês, vocês sofrerão perseguição e todos vocês morrerão martirizados. Mas João, eu garanto, na morte não vai conseguir destruir ele pelo mártir. Ele vai viver muitos anos e morrer de morte natural, porque eu tenho um ministério especial para ele e revelarei para ele a profecia para o final dos tempos. Se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, que importa aqui, segue tu. O Senhor revelou aqui que João viveria mais do que todos, e se cumpriu. No ano 48 depois de Cristo, ele vai ser livre de uma aliança que ele fez diante da cruz do Calvário. Quem lembra quando Jesus estava no pináculo da cruz? Jesus disse assim: João, eis aí Maria, tua mãe. Maria!
eis aí o teu filho, João. Alguém lembra disso? Jesus disse, tu sabe que a sociedade judaica, está dizendo isso, é difícil. E a minha mãe terrena, ela precisa de um cuidador até o final da vida. E eu instituo você para cuidar dela. Não deixa ela passar fome, não deixa ela sem medicamentos, não deixa ela sem a roupa, não deixa ela sem os cuidados. Cuida dela até a morte. Ele ficou com ela até 48 depois de Cristo. É aí que Maria, a irmã Maria que está salva, e tem crente que fala mal da irmã Maria, ela não é santa, não intercede, ela não é santa na condição de intercessora, porque é santa sim, como todos os santos que estão no seio de Abraão, embaixo do trono de Deus, esperando o toque da última trombeta. Quem fala mal da irmã Maria não vai ser salvo. Quem fala mal dessa santa mulher, como do santo Pedro, do santo Paulo, do santo João o Batista, alguém está entendendo o entendimento? Não pode ser salvo. Cuidado com sua boca solta demais. A Bíblia vai dizer que ele cuida dela. Quando ela morre, ele está livre daquilo e o ministério dele vai amplificar. É aí que Paulo está terminando a primeira viagem missionária. E Paulo sai da cidade de Éfeso. João se direciona para a cidade de Éfeso. Lá ele começa a pastorear, pregar, abrir muita igreja, ganhar muita alma, fazer uma obra poderosa no nome do Senhor. Só que a coisa vai intensificando. A obra, depois que fica gigantesca naquele lugar, o texto vai dizer para nós que vai começar alguns tipos de perseguição, como está em Apocalipse capítulo 1. É aí que quando João já está bem avantajado em idade, João já tem escrito aí o Evangelho de João. João aí já está muito avantajado na obra. A coisa vai intensificar. Quando a coisa intensifica, João começa a ser perseguido. Mas na época de Flávio Tito Domiciano, o imperador romano que imperou do ano 81 até 96 depois de Cristo, ele começa a tentar destruir a igreja. Ele começa a dizer: quem não me adorar como Deus vai ser morto. Esse Flávio Tito Domiciano era um déspota, com complexo de Deus, com desvio sexual, que relacionava-se com homem, com mulher, era uma bagunça no império dele. A Bíblia vai mostrar desta perseguição em Apocalipse capítulo 1. Só que é dentro deste ambiente que João, o grande homem de Deus, que está vivo e intacto pelo poder do Espírito Santo, começa a ser perseguido. Ele, um certo dia, diz a tradição, tentaram matar ele, jogando ele de um precipício, ele cai,
Eu não preciso falar línguas estranhas para você crer. Deus está desfazendo toda a obra de Satanás. Quedas estão sendo abortadas. Esfriamentos de fé estão sendo abortados. Acidentes estão sendo abortados. Confusões na família que dividiria ela está sendo destruído esta noite. O Senhor está desfazendo obras de demônios, porque Ele está preservando quem Ele tem negócio. Levai, comece a o demônio podia até estar perto, mas quem chega primeiro é o oleiro que é dono do barro. Deus está dando um caminho mais longo. Deus está dando mais dias de ministério. Deus está dando mais dias de intimidade. Deus está entregando mais anos de comunhão. A morte está sendo abortada esta noite. Deus está acabando com a morte. Haveria choro, tristeza e luto, mas Deus está abortando a morte. Ei, rei Ezequias, 15 anos a mais eu estou manifestando. Se quiser dar glória, dê glória a Deus. Olha para alguém que está do teu lado. Primeira vez que eu estou fazendo isso. Olha para alguém que está do teu lado. Diga: Deus está preservando. Não haverá destruição. Deus está te preservando. Está acontecendo um mistério de livramento no meio da igreja. João não vai perder o resto do ministério, porque ainda tem tempo para pregar, ainda há tempo para profetizar, ainda há tempo para ganhar almas, ainda há tempo para curar enfermos, ainda há tempo para expulsar demônios, ainda há tempo para fazer a obra, ainda há tempo para louvar, ainda há tempo para ter revelações, ainda há tempo para cumprir chamada. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Eu repito, não vai morrer, vai cumprir a obra de Deus. Eu vou te contar um mistério que poucas pessoas sabem. As duas coisas porque João foi preso na ilha de Patmos. A primeira foi por causa do Evangelho. Sim, de maneira bem explícita e clara. Literalmente a Bíblia fala. Porque ele não abandonou Jesus. Diferente de alguns crentes que estão trocando Jesus por um quimba de cigarro fumado. É só chegar a desgraça do carnaval, que vai ter crente que vai ficar cheio de maisena de ovo, vai tomar cachaça, vai botar fogo, é homem vestido de mulher, mulher vestido de homem. Aí depois que passar o carnaval, e para quem não sabe, o carnaval começa dia 1º de março, já ora para repreender o mal. Aí quando terminar o carnaval, primeira Santa Ceia de março, vai fazer uma aliança nova com Jesus. Aí é só chegar a Páscoa, que deveria reconhecer o sacrifício de Cristo, mas vai tomar vinho do almoço, vai tomar vinho do pior que tem, particício. É tomar e vomitar na mesma hora, de
de tão ruim que é aquele troço. Eu nunca bebi, viu, crente? Eu me converti muito cedo. Na verdade, você quer show, você quer beber, você quer fumar. Eu não sei pra quando eu converti, eu era bem mancedo. Comecei bem mancedo a pregar a palavra. Mas eu tive sempre que eu via, pensa de graça que é. Aí depois de fazer tudo isso, primeira Santa Ceia, volta para Jesus. Faz aliança de novo. Isso não é crente da mesma fé de João. Porque crente da fé de João pode vir carnaval, pode vir a carnalidade que fazem na Páscoa, pode vir São João, pode vir virada de ano, pode vir churrasco a família final de semana. Vai continuar crente de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Não nega Jesus nem diante da morte. Será que tem algum crente aqui desse jeito e pode dar glória? Dá glória para o capeta saber que tu tem negócio com Deus. Eita glória! João não negou. Mas segunda verdade, sabe que o Império Romano entendeu? Porque a gente entende que a estrutura grego-romana, ou seja, o Império Romano com a cultura religiosa grega, eles olharam assim e disseram: esse João não morre. Só pode ser um filho de Zeus, ou depois Poseidon, ou de Rax, com uma mulher na terra. Esse João é um semideus. Não dá para matar, mas dá para prender. Bota na ilha de Patmos. Bota na ilha de quê? Bota na ilha de quem? Patmos. Cansou já, crente? Não tem uma hora que eu estou pregando não. Eu já estou no final. Cansou já? Pega João, porque pensou que era semideus, e voltou dentro da ilha de Patmos. A ilha de Patmos, uma ilha rochosa. Ao redor da ilha de Patmos está o mar Egeu, e a 80 quilômetros da cidade de Éfeso. A toda a região ali é a Turquia hoje. Botaram ele lá, prisão de segurança máxima. Só que lá dentro, João teve uma crise. João teve o quê? Ele olhou e disse assim: servi tanto tempo a Cristo, e eu não sei o que eu estou fazendo aqui dentro. Eu não entendo. Só que de repente vai acontecer um mistério. E eu vou deixar João narrar para você. João disse assim: eu, João, servo do Senhor Jesus, fui preso na época de Domiciano por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eu me achei um dia só, mas de repente fui achado em espírito. Minha alma foi tirada do meu corpo, essa é uma expressividade, e levada até o céu celeste. De repente eu ouvi uma voz que falava detrás de mim: João, João, o que vês? Escreve e envia as 7 igrejas que estão na Ásia Menor: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros de ouro representando as 7 igrejas da província da Ásia Menor. Muita fumaça de glória, e entre eles estava um semelhante ao Filho dos Homens, que quando eu olhei na terra, eu estou amplificando, quando eu olhei na terra, era alguém de cabelo castanho, queimado pelo sol até perto dos ombros, barba comprida, olhos castanhos escuros, tipo volta de 1,80 m em roupas comuns. Mas quando eu fui identificar, ele estava vestindo uma veste bela comprida até os pés. No seu peito cingia um cinturão